você conseguiu acompanhar dessa treta, né? Do Flamengo versus... Flamengo não, porque o Flamengo tá para isso, mas o Rodrigo Dunche, né? E versus o Botafogo de Minas. O que você conseguiu acompanhar daí de Ticaricatica? De Ticaricatica não, né? De Colatina. Cara, eu vou te falar uma coisa. O pessoal tá falando aí que o Atlético tá com... Que isso? Pare com isso, meu amigo. Eu acho que o Atlético tem motivo, cara, para bater esse desespero leve aí que tá batendo neles, cara. Eles têm um certo histórico de as coisas desandarem para eles, quando parece que tudo vai dar certo e desanda. Aí tem o Cuca treinando eles, que também é um cara que, às vezes, no final, ele perde um pouco daquela... Rodrigo Caetano, que era do Flamengo, que está até envolvido nesse negócio aí dessa intimidação da arbitragem. E do outro lado tem o Flamengo, tem um bicampeão brasileiro. Então eu não acho que é tão fora de propósito assim, não, cara. É você estar pilotando ali na frente e vem uma Ferrari atrás de você, ou vem o Hamilton atrás de você. Eu acho que é complicado. E aí, aí você é até melhor para falar disso que eu, né? Eles têm muito esse lance da arbitragem, né? E eles carregam, parece que nas últimas décadas... 40 anos. 40 anos. Não é 41 anos, não, né? É 40 anos, né? 40 exato. Ano que vem, 41. 41 anos. Eles carregam isso, eles se veem prejudicados pela arbitragem. O campeonato atual mostra até o contrário. Eles são, acho que a equipe com mais pênaltis é o Atlético. O lance polêmico que ocorreu na Libertadores, mais polêmico do Boca Juniors, foi favorável ao Atlético também, mas ainda assim eles se veem como os grandes prejudicados. Assim, você pode dar 3 pênaltis para os caras no jogo e parece que, como essa história veio sendo contada e recontada, eles engoliram isso aí e vão sempre achar que estão sendo prejudicados e que de alguma forma o campeonato está sendo manchado ou direcionado ao Flamengo. Logo, o Flamengo, que teve que jogar num campo totalmente sem condições, encharcado no primeiro turno contra o Juventude. Logo, o Flamengo, que tem sido o clube mais prejudicado pelas convocações. Logo, o Flamengo, que estava contando com a liberação do jogador, com a parada do campeonato, e a CBF acabou voltando atrás, prejudicou até o planejamento do Flamengo, mas eles enxergam que eles estão numa posição de inferioridade, ou que está pior para eles. E aí teve esse fato, né, Arthur, que eles tentaram invadir a cabine do VAR, xingaram, socos e chutes na porta da cabine do VAR. Então é uma situação que parece que já está beirando o desespero, e eles estão na frente ainda, hein? Imagina a hora que o Flamengo estiver no cangote deles. O que eles podem fazer? Porque o Cuca, eu sabia que é dado a ter um certo descontrole emocional. Até acho que ele conhece futebol, cara. Não acho que ele é um despreparado, não. Mas é um cara dado a um certo descontrole. Tinha o time do Atlético contra o Palmeiras para chegar à final da Libertadores, tinha material humano para chegar e não conseguiu colocar o time dele na final. E aí o Rodrigo Caetano agora, então parece que é uma postura geral, né? Sobre essa questão aí de jogar pressão, é uma coisa que, cara, sempre aconteceu. A diferença é que tá tomando palco agora, porque é contra o Flamengo. Porque sempre aconteceu. Tem episódios de chororô. Você pergunta para atleticano. Eu tava no sítio final de semana. Final de semana não, pô. Agora no feriado. Eu tava no sítio. Eu fiquei no sítio sábado, domingo, segunda, voltei terça. Só para fazer a live. Senão eu tava até agora também. Aí tava meu tio lá, atleticano, doente. Meu tio. Aí nós trocando resenha, né? Trocando ideia. Falando de torcida. Que em Belo Horizonte, todo atleticano era botafoguense, porque tinha esse confronto com o Flamengo, quer dizer, desde 80, o atleticano odeia o Flamengo, então a torcida aqui, todo atleticano era atleticano e botafoguense. Por isso, por causa desse conflito, todo cruzeirense era flamenguista e todo atleticano era botafoguense. Natural, ok, isso eu já sabia. E aí ele foi me falar que depois daquela Copa do Brasil que eles foram roubados pelo Botafogo,
Os caras desistiram de Botafogo, agora não tem, né? Qual time que você simpatiza do Rio de Janeiro? Nenhum. Então, assim, quer dizer, pô, velho, sempre teve um roubo. O Léo que até botei na tela aí, que falou que é de Belo Horizonte, e é exatamente isso que o Léo escreveu. Toda vez tem uma desculpa. O Atlético, ele nunca perdeu na história, ele nunca perdeu por tipo assim, porra, cara, nós perdemos porque o outro time foi melhor. Nunca, você nunca vai escutar isso. Nunca. Perdeu pro Palmeiras. O Davidson invadiu o campo. O gol era para ter sido anulado, né? Perdeu pro América. O cara deu 6 minutos de acréscimo. Sempre tem um porquê, tá ligado? Mas enquanto isso, o flamenguista do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro não, o Off Minas, o torcedor rubro-negro Off Minas caga para o Atlético Mineiro. Caga. Tem um grande amigo meu que é atleticano, ele fala assim, por que vocês odeiam tanto a gente? Eu falei, não, vocês não, eu odeio. Eu odeio porque eu sou daqui. Agora, se eu perguntar para um amigo meu que é do Rio de Janeiro, vai falar, quem? O quê? Enfim, não sabe nem quem é, se bobear. Porque é minúsculo. Mas, enfim, hoje teve uma treta generalizada, né? Já vem de alguns dias, né? Depois que agora essa reta final aí vai chegando, né? O clubismo é super normal, como diria o Davi Rebouças aí. Mas o que eu tô achando legal dessa treta é que tá entrando deputado, vereador, sei lá que é bandidaço, um mau caráter do racista, enfim, entrou aí nessa onda. Hoje soltou um monte de choradeira no Twitter também, usa aquele famoso argumento que o cara tem para falar assim para tentar bater no Flamengo, né? Enfim, hoje ele apareceu de novo para falar um monte de asneira. Aí vem o Rodrigo faz uma postagem, cara, que não tem nada demais. Nem citar o nome do Atlético ele cita. Como disse a Alana Marques aí no chat, aquela pulsa serviu porque é óbvio, né? Foi exatamente o que foi dito na súmula. E aí ele escreveu o seguinte: quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma: perda do mando de campo e punição severa dos invasores. Vamos aguardar o STJD. Sensacional o tweet de Rodrigo Dunche de Abranches. Sensacional o tweet. Matheus França assina a renovação com o Flamengo e passa a ter a maior multa rescisória da história do Flamengo, comparado a Cristiano Ronaldo, jovem de 17 aninhos, assinou até 2027 com o mais querido do Brasil. Matheus França, meu parceiro Rafa, que está nessa safra maravilhosa e muito, muito esperançosa do Sub-17 do Flamengo, que vem arrebentando, né? Agora há pouco aí, passou o carro em cima do Palmeiras e tem uma série de destaques, tem uma gama de craques aí que a gente espera, obviamente, que dessa peneirinha aí a gente consiga fazer várias joias brilharem, né, meu parceiro? O que você acha aí dessa renovação? O que você vê desse nosso futuro do Sub-17? Tem alguma coisa que já enche os seus olhos? Cara, eu vou confessar que eu não consegui acompanhar tanto os últimos jogos, né? Eu conheço, já vi gols, lances do Gonçalves, do França, tem muitos jogadores bons, do Peterson. Esse jogo contra o Palmeiras, então, foi um jogo impressionante mesmo. Eu acho que foi até o Matheus França que fez um gol de cobertura no goleiro, o goleiro saiu, ele deu uma cavada, assim, um lance de muita técnica. E muita fez técnica. Meio campo quase no jogo de volta. Então, o Flamengo tem sido assim, né? O Flamengo tem revelado grandes jogadores e financiado o seu time principal através da venda desses jogadores. Eu acho que vai continuar assim. Mas eu fico feliz por vários motivos. Primeiro, é uma valorização econômica para o atleta. Com certeza ele já está numa situação bem mais tranquila por isso. O Flamengo fez um contrato muito longo, um contrato até 27, quer dizer, o Flamengo está bem protegido. E aí eu espero que o Flamengo consiga fazer muito bem essa transição desses jogadores do Sub-17 sem pressa, mas sem também colocar esses jogadores no esquecimento, né? Que o Flamengo possa, aos poucos, ir fazendo essa transição. Aos poucos, o Flamengo conseguir, talvez, completar o elenco com esses jogadores, talvez dar alguns minutos para eles sentirem como é
o time principal, mas eu achei que é uma ótima notícia. Eu gostei dessa. É engraçado, né? O Cristiano Ronaldo criou uma imagem, que sempre que o atleta age como o atleta, estilo Cristiano Ronaldo. Ele não vai dormir bêbado, ele não vira à noite, ele não fuma e tal. Mas é bacana, cara, que o Cristiano Ronaldo consiga ser esse bom exemplo e que os jovens se inspirem nele. Mas é interessante porque é algo que você talvez devesse esperar do atleta, né? Que é uma preocupação com alimentação, uma preocupação com sono, uma preocupação com a parte física também, para que o futebol do jogador possa fluir, né, cara? As pernas do jogador são como a enxada, né, cara? Se a enxada não tiver afiada, você não vai conseguir capinar absolutamente nada. E a parte física é a mesma coisa, né? Um jogador com uma parte física ruim, muitas vezes não consegue compensar no talento. Com preço e parcelas definidas em contrato, o Flamengo tem casos de Pedro e Gabigol, né, como exemplos para tentar baratear o custo de Andrés Pereira, sem pressa nenhuma, Rafa. O Flamengo entende que os 20 milhões de euros pré-estabelecidos representam uma segurança para o Manchester United, mas há margem para uma certa negociação e não há motivo para que esse tema entre em pauta com desespero por agora. Afinal de contas, o Andrés Pereira acabou de chegar no Flamengo, né? Mas chegou com essa cláusula de 20 milhões de euros. Inclusive, na matéria postada quando o atleta fechou com o Flamengo, o valor seria de 16,5 milhões de euros, 16.500, certo? E agora já é 20. Então, eu acredito que tenha também essa margem para uma possível negociação. Afinal de contas, as cláusulas elas servem apenas para dar essa proteção, assim como a gente falou no caso do Matheus França, com essa multa rescisória de 100 milhões de euros. Não significa muita coisa, é apenas uma garantia, uma cláusula para dar mais segurança ao caso, como muito bem falou meu parceiro Rafael. E aí, o Andrés Pereira, que já vem enchendo os olhos da nação rubro-negra, já vem enchendo os olhos de todo mundo aí, com belas atuações e com um belíssimo gol de falta, né? O Flamengo, por sua vez, está tranquilo em relação a isso e amparado para, quem sabe, ficar com o belga após o dia 30 de junho de 2022, quando acaba o contrato de empréstimo. Meu parceiro Rafael, a pergunta que não quer calar. Galera tá falando no chat aí, são 15, 16, 17. Então, é 20 na cláusula, tá? Mas existe aí né? Existe essa brechinha aí para que seja menos que isso. Mas a pergunta que eu faço para você, Rafael, é o seguinte: os casos de Pedro e Gabigol realmente são belos exemplos de que nem sempre o preço que pedem é o que será pago, né? Mas hoje, 20 milhões de euros, vamos trabalhar com esse número. Andrés Pereira, e aí? Compra ou não compra? É um valor totalmente assustador, né, cara? Enquanto você elaborava aí a pergunta, eu rapidinho aqui calculei na cotação de hoje 126 milhões de reais, né? O Caio Fernando até colocou 17 milhões, mas ele colocou 17 milhões de libras. Faz até sentido considerando que é o Manchester United, né? Que é um time inglês. Mas, no final das contas, deveria dar mais ou menos a mesma coisa, né? Cara, só do Flamengo cogitar, só da gente vislumbrar a possibilidade da gente adquirir esse jogador, né, os direitos federativos dele no futuro, mostra a capacidade de investimento do Flamengo e a capacidade de gerar receita do Flamengo, né, cara? 20 milhões de euros, cara, num contexto do real bem enfraquecido, perdeu muito poder de compra. Pô, só falar da gente comprar esse cara por 20 milhões de euros, eu acho que diz muito sobre o Flamengo, sabe? Diz muito sobre o que o Flamengo é capaz, o que o Flamengo almeja, quais são as ambições do Flamengo, como o Flamengo se enxerga dentro desse mundo do futebol, né? O Flamengo se enxerga para ser talvez o primeiro superclube fora da Europa. E isso passa por esse tipo de investimento, esse tipo de contratação, né? Agora, lógico, assusta você ouvir 20 milhões de euros, porque você acaba pensando, o que dá para fazer com esse dinheiro e tal, mas o Andréas, ele chegou com muita autoridade, cara. Ele chegou mostrando
um bom futebol. Eu acho que ele ainda chegou dando umas derrapadas na marcação, até imaginava ele... Adaptação, sim, claro. Acho que ele conseguiu jogar bem como meia também, tem se adaptado como volante, fez um gol de falta, que era uma coisa que a torcida estava muito, muito carente, né, cara? É impressionante. Ele poderia ter chegado aqui e feito, sei lá, 10 gols nos primeiros jogos, né? Mas o gol de falta acaba tendo um peso absurdo, cara. Cerejinha do bolo. Eu acho que é um gol que, eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que é um gol que a gente vai lembrar daqui a 10 anos. Portanto que ficou massificado esse negócio de Flamengo não faz um gol de falta. O último gol de falta foi com o Diego Ribas e ainda era uma bola que desviou na barreira. Eu ainda pensava assim, bem que podia sair logo um gol de falta, nem que fosse aquela bola meio marota que alguém da barreira abre, bate na canela de alguém, entra no canto. E acabou sendo um golaço de falta, né? Acabou sendo um gol um gol de Zico, um gol do nível dos grandes batedores de falta. Cara, agora eu vou falar assim, sobre a contratação. Eu acho que, considerando o poder econômico do Flamengo, eu acho que cada vez mais a gente tem que se acostumar com esse tipo de contratação audaciosa, com esse tipo de contratação grande, com esse tipo de investimento mesmo. Assim, um dia para a gente já foi assustador pagar... Eu não lembro os valores exatos, mas o Pedro, não sei se o Pedro foram 10 milhões de euros, 14 milhões de euros e tal. Então, cada vez mais a gente vai ver o Flamengo fazendo esse tipo de contratação, porque o Flamengo precisa de jogadores desse nível. E jogadores desse nível vão custar caro. O STJD absolveu o Flamengo e o jogador Andreas Pereira da denúncia, né, da quebra de protocolo sanitário feito pelo Santos, como o Rafa também trouxe aqui no último assunto como exemplo. O Flamengo e o Andrés foram absolvidos por unanimidade, né, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, após a denúncia do Santos pela escalação do belga na partida pela 18ª rodada do Brasileirão, quando ele chega ao Flamengo sem ter feito a tal da quarentena, né? A comissão disciplinar entendeu que não houve infração ou descumprimento de protocolos impostos pela Anvisa no combate à pandemia. E aí, meu parceiro, a notícia foi muito boa, né, Rafa? Porque, particularmente, a gente até acreditava, né? Já sabia de que não era muito passível uma multa para o Flamengo em relação a isso. Eu já imaginava uma multa para o Andrés, né? Mas ambos saíram ilesos dessa. É uma boa notícia quando você tem, né, um jogador absolvido, onde ele poderia sofrer uma pena até 6 jogos e que daqui a 3 é o Atlético, né? Ou seja, é uma bela notícia, né, meu parceiro? Pô, é uma bela notícia, cara. Eu tava bem tranquilo também. Eu lembro que a gente estava na live, foi até você que explicou no dia o assunto, tava rolando até uma polêmica. Aí a gente tentando falar aqui, gente, essa portaria não se aplica a brasileiros. Essa portaria é sobre estrangeiros. O Alan, eu lembro que até levantou a situação, gente, é mais por reciprocidade, é porque é o tratamento que nós temos na Inglaterra, e aí por reciprocidade a gente dispensa o mesmo tratamento a eles. É o Santos tentando fazer algo fora do campo, entendeu? Tomaram um chocolataço em casa, acho que foi 4-0 para o Flamengo, alegaram que o Andrés Pereira influenciou o resultado, pô, até influenciou, mas quando ele entrou acho que estava 3-0 já, né? Mas e aí foi um processo que gerou toda uma polêmica, e aí eu entrei na página do STJD e eles explicam o voto da relatora com um parágrafo, e ela fala o seguinte: é muito simples, é só ler a portaria e ver que ela de fato não se aplica a brasileiros. Então, era um processo, era até, de certa forma, uma aventura. Eu não vou dizer uma aventura completa, porque houve, em algum momento, uma certa dúvida. Não sei se dúvida ou interesse em dar uma interpretação que deu um protagonismo à Anvisa. Na época da chegada do William, na época da chegada do Andrés, mas, na verdade, estava muito claro. Está tão claro, eu fiquei sabendo hoje, foi Michel Assef que fez a defesa? Foi o Assef. Que a Anvisa editou uma nova portaria, que dessa vez tem um texto um pouco mais claro, mas depois do jogo, então certamente não se aplicaria
a esse caso que estava sendo julgado. Mas foi uma atitude talvez até desesperada do Santos, queria dar um jeito talvez de recuperar esses pontos. Tapetaço, mas ficou muito claro, né, o que foi feito, né, o Andrés chegou, fez o teste, não estava sujeito à quarentena, e aí isso é o que se chama por aí de ius esperneandi, isso é o direito de espernear. Eles espernearam, entraram aí nessa aventura, perderam, que bom pra gente, e lógico, a gente, mesmo achando que o negócio não vai para frente, a gente fica com medo, cara, porque é um jogador importante, tá jogando bem, tá se firmando, tem um confronto importante, e assim, a gente já tem tantas baixas, cara, o Arrascaeta machucou, o Everton Ribeiro até ontem estava na seleção, o Gabigol estava na seleção, o Andrés Pereira, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas pelo menos na falta do Arrasca e tal, ele acabou se tornando a referência técnica desse time, cara. Ele meio que muito rapidamente virou o craque do time, botou a bola embaixo do braço, aquela característica dele, né, de fazer as inversões, batendo todas as faltas, todos os escanteios. Então, é um cara que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Então, eu fico feliz pelo resultado, era esperado, mas cada vez que aparece aí alguma coisa, o STJD, a gente fica ressabiado, até porque o Gabigol tomou aquela punição por ter falado que a CBF era uma várzea. Eu também não esperava. Lógico, sei que é um caso mais difícil do que essa do Andrés, mas eu não esperava e o Gabigol acabou tomando uma punição por ter se expressado. Então, feliz, cara. Feliz, menos um problema, né? Menos um. Menos um problema. A gente pode comemorar sempre quando os problemas... Quando a gente consegue eliminar problemas, a gente tem que comemorar sempre. Só para finalizar a explicação desse assunto aí, o advogado Michel Assef Filho defendeu o Flamengo e argumentou que as exigências de quarentena após a chegada ao Brasil, vindo da Inglaterra, era sua orientação apenas para os estrangeiros, né? Ou seja, além disso tudo, o Andrés Pereira apresentou toda a documentação e os exames com o IgG reagente, o que dispensaram até mesmo novos testes até janeiro. A denúncia do Santos indicava as infrações em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas os 3 auditores do STJD e o presidente Otacílio Araújo Neto foram unânimes na absolvição ao Flamengo. Só para encerrar, a gente falou a questão do João Gomes, né? A gente estava aqui no jogo de quarta-feira e aí ele foi sacado por causa de um grau febril e aí foi detectada, né? Foi diagnosticado o João Gomes com um caso de dengue, né? E vira desfalque aí no Brasileirão, está fora também da partida contra o Cuiabá. Aparentemente, o Flamengo espera o retorno do atleta aos treinamentos na segunda-feira.